Ahí está. Está grabando la charla para que se quede después en la página del SEA. Eh, este año, como sabrán algunos, el tema del SEA es pasturas, manejo de pasturas, o praderas y forrajes, y todo lo relacionado a lo que es manejo de pasturas, formación de pasturas, limpieza, todos los aspectos técnicos y económicos relacionados principalmente al manejo de las pasturas, variedades, eh, tenemos control de hormigas, diferentes tipos de sistemas de pastoreo, eh, bueno, aspectos técnicos y económicos para el control de malezas químicos y mecánicos. Todo lo relacionado a pasturas vamos a ir tocando a lo largo de este año. Después, de hecho, voy a habilitar una encuesta donde pueden responder qué otros temas les gustaría tocar a lo largo del año. Mi nombre es Andrés Núñez, me, me desempeño como asesor del SEA. Y bueno, en esta oportunidad nos acompaña Edson Porto. Edson es una figura bastante conocida en Brasil y bastante emergente dentro de lo que es el sistema el manejo de sistema de pastoreo, principalmente en la región semiárida de Brasil, donde se constituye como un referente. Él nos acompaña hoy, él es ingeniero agrónomo, es un tiene una maestría en producción vegetal en lo que es la región del semiárido. Es también tiene un PhD en zootecnia y ya se desempeña hace más de 15 años como docente investigador en la Universidad Estadual de Montes Claros. Eh, Edson tiene varios libros, de hecho probablemente nos presente hoy un poco del contenido de su libro que acaba de lanzar, que justamente es Manejo de pasturas en regiones semiáridas. Y bueno, es la región en sí que hoy nos toca, o el tema que nos toca desarrollar, lo elegimos principalmente porque tiene ciertas similitudes edafoclimáticas con lo que es el centro, principalmente el centro oeste del Chaco paraguayo, donde se manejan precipitaciones promedio similares a las de esta región. Y yo creo que va a generar un interesante debate principalmente en relación a la base forrajera y a las variedades que se utilizan en esa zona, que son un poco diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, ¿verdad? Eh, bueno, les dejo con Edson. Edson, puede comenzar su presentación y no fale tan rápido para entendérmelo. Ok, agradeço ao Andres pelo convite. Acho que é uma honra estar aqui com vocês hoje e discutir um pouquinho sobre os desafios, né, de regiões semiáridas, uma região onde eu estou inserido aqui no Brasil. E acredito que o Paraguai tem também algumas regiões com particularidades, apesar das diferenças, né, que são comuns nessas regiões também. Então, será um prazer estar aqui com vocês hoje, debater um pouquinho sobre manejo de pastagem em regiões secas, né, em regiões semiáridas. Quando eu puder começar, você indica antes que eu já dou início aqui à apresentação. Bom, pessoal, em primeiro lugar, agradecer ao convite, é uma oportunidade muito grande e interessante também para mim, para discutir e ter um intercâmbio entre informações com regiões semiáridas no mundo, né? O Paraguai também apresenta esses desafios, né? Então, dizer que é uma oportunidade de a gente aprender e ter um aprendizado em conjunto também, sendo que aqui eu também estou aprendendo junto com vocês. Antes da gente começar no tema, eu gostaria de falar um pouquinho da minha universidade, Universidade Estadual de Montes Claros, a universidade pública do estado de Minas Gerais, está localizada na região sudoeste, sudeste do Brasil, né? E a região onde a Unimontes está inserida, na região norte do estado. Temos vários cursos de graduação oferecidos, né? Na nossa universidade, aqui vocês podem ver a fotografia aérea só para conhecer um pouquinho do nosso campus, né? Com vários cursos de bacharelado na área de ciências agrárias, além do mestrado e doutorado também na área de zootecnia e produção vegetal no semiárido. Antes da gente entrar no tema do manejo de pastagem, eu acho que é muito importante eu caracterizar para vocês que estão aí no Paraguai um pouco da nossa condição aqui semiárida. Então, a região semiárida do Brasil ela é uma região extensa, representa 15% do nosso território. Vocês podem ver ao mapa à direita a região mais escura, que representa uma participação em 11 estados, né, no Brasil, a região nordeste aqui acima, e a região onde eu estou inserido aqui no norte de Minas, né? Que no norte de Minas representa em torno de 34% do estado de Minas Gerais, né, compostos aí pela região semiárida
do Brasil. Quais seriam as características, né, do nosso semiárido aqui em Minas Gerais? Acho que alguns são comuns, né, para caracterizar o semiárido em várias regiões do mundo, mas principalmente se delimita esses municípios e essa área aqui no Brasil, particularmente pela precipitação de chuva pluviométrica, né, de 300 a 800 milímetros por ano, né, um acúmulo, 60% da chance de seca ocorrer na região, ou então um índice de aridez alto, né, que seria um balanço entre o que chove, a precipitação e a evapotranspiração, o que é transpirado e evaporado, né? Então, isso que caracteriza o nosso semiárido aqui. É o mapa à direita, que é o meu estado de Minas Gerais, e essa área mais em vermelho nos dois mapas indica, no primeiro mapa aqui, as regiões que têm uma chuva abaixo de 750 milímetros acumulado na última década, né, por ano em média, então uma região que chove realmente menos aqui no estado de Minas Gerais. E no mapa abaixo, vocês podem observar aqui a representação de mais de 9 meses, né, sem chuva representativa no ano, a média, né, representativa considerando uma chuva de 100 milímetros. Então, nota-se que a região com maior risco climático aqui no estado de Minas Gerais, que é o meu estado, é a nossa região, a região norte de Minas Gerais, juntamente com desafios que ocorrem em várias regiões do semiárido. Para a gente começar um pouco o assunto, né, eu gosto sempre de enfatizar que os desafios do semiárido eles não estão apenas no baixo volume de chuva que cai ao longo do ano. Um dos fatores muito importantes, além desse baixo volume, claro, seria a imprevisibilidade, né? Você não sabe ao certo quando a chuva começa e quando ela termina. E as áreas semiáridas já é estudado e tido isso de maneira consolidada, elas são mais suscetíveis à erosão. É mais difícil você manter uma cobertura vegetal numa região que chove pouco. Essa é uma foto aqui da região do município de Januária. É comum você encontrar ainda, apesar do avanço que se tem em termos de materiais genéticos, ou espécies de forragem disponível e do manejo do pasto mais avançado, situações como essa, nessa foto que foi tirada no ano passado. Então, áreas completamente descobertas na época da seca, os animais procurando um conforto térmico na sombra e basicamente sem o pasto ali como proteção e cobertura do solo ao longo do período seco. Isso tudo indica, né, e se intensifica mais com as mudanças climáticas. Então, as áreas semiáridas, elas são sujeitas à erosão, elas são sujeitas, inclusive, a um caso e um quadro muito avançado, né, dessa erosão, que seria a desertificação, que nós já temos, né, informações desses casos de desertificação estarem aparecendo em algumas regiões do Nordeste mais seco do Brasil. Então, os desafios são muitos, o clima não é o principal, o manejo do pasto pode entrar de maneira significativa para contribuir com essa ineficiência biológica, ecológica e também da vida financeira do pecuarista que tem que lidar com um manejo inadequado que vai afetar nos seus lucros, né, e sua capacidade de manter o sistema sustentável, né, por mais tempo nessas condições. Para vocês entenderem um pouquinho da degradação, passando rapidamente aqui a situação de todo o Brasil, né, o Brasil apresenta um grande volume ainda de pastos considerados como degradados, né? Vocês podem ver nesse mapa a evolução dos anos 2000 para 2020 através de análise de imagem de satélite. A área de pastagem no Brasil representa 20% do nosso território, é uma área considerável. E aqui em 2000 nós tínhamos uma porcentagem de pastos completamente degradados, como esse que a gente viu há pouco, né? E ao longo do tempo ele foi diminuindo. Acho que a tecnologia gerada em termos de manejo, uso do solo, implantação de pastagens, a gente vem evoluindo aí, né, nessa porcentagem de pastos que não são considerados degradados. Mas tudo ainda com um desafio muito grande de transformar essas duas áreas aqui em áreas verdes, né, no Brasil. Isso já foi suficiente para a gente aumentar alguns índices produtivos, como, por exemplo, falando aqui da pecuária de corte, né, uma média na década de 90 de 1 UA por hectare ano, 1,6, nós aumentamos aí para 4,2. Teve um aumento de 160%, que é um aumento considerável, mas é muito baixo aquém do que se consegue ainda em sistemas mais desenvolvidos, em sistemas mais avançados com tecnologia no Brasil. Temos um caminho longo ainda e podemos aumentar muito mais o nosso potencial produtivo.
Para conceituar a degradação de pastagem, eu como professor falei isso com o Anderson, né? Eu tenho muito, vou trazer muita ilustração para mostrar para vocês e a gente discutir um pouco sobre isso, que eu trabalho também com produtores nessas apresentações e também com alunos, né? Então a degradação é um caminho gradativo de perda de vigor da forragem, né? Desde a sua implantação, numa escala aqui representada por essa escada, chegando num máximo de erosão, né? Solo descoberto, compactação e erosão da área produtiva, né? O que não é interessante do ponto de vista econômico também, muito menos do ambiental. E se a gente observar essa segunda imagem aqui do lado, eu gosto muito de enfatizar ela, porque ela mostra um detalhe comum quando a gente observa uma área degradada, como a que a gente viu lá atrás, que a gente costuma observar só a ponta do iceberg, né? Quando aparecem plantas invasoras na área, ou então muito ataque de praga e morte do capim de uma maneira geral. Só que você tem que olhar abaixo da superfície, você tem que olhar tudo que não está visível no manejo da pastagem, né? Fertilidade, dependendo da região, o meu semiárido aqui no norte de Minas, a fertilidade é baixa, está mais próximo ali a regiões do Cerrado, mas regiões do Nordeste do Brasil tem um solo mais fértil, porém tem impedimento físico. Então, a compactação do solo, a fertilidade também, aqui é um problema grave de reposição que tem que ser levado em consideração. Tudo isso vai acarretar numa degradação de pastagem. Então, eu gosto sempre de enfatizar isso, para deixar também claro para os produtores. E aí surge um agravamento disso também. Então, antes da gente falar de manejo, é importante a gente falar dos desafios e do quanto que o clima pode aumentar esse desafio. Então, existe no Brasil estudos recentes, aqui uma avaliação que foi feita desde a década de 60 até 2000, baseada em análises, né, em sensoramento remoto, análise de satélite, que a área do semiárido está se expandindo ao longo do tempo. Então, o semiárido está crescendo, as fronteiras do nosso semiárido aqui estão crescendo. Não sei se a mesma coisa acontece aí no Paraguai. E foi interessante que, através desses estudos, e até uma forma de alarme para a gente, nós observamos que as áreas de aridez, daquele mesmo índice de aridez que leva em consideração a precipitação e leva em consideração a evapotranspiração, evaporação de água no solo e transpiração pelas plantas, elas indicam a primeira vez o surgimento de áreas áridas no Brasil, de um clima árido. É um processo de aridificação. Isso é um processo muito alarmante. Aqui no norte de Minas, na minha região, também foi identificado em estudo recente uma área com essa característica de aridificação. Então, na aridificação, o potencial de temperatura e evapotranspiração é muito maior do que o tanto que chove. Então, é um alerta para a gente manejar melhor nossas áreas e entender que o clima vai impactar na forma de produzir qualquer tipo de alimento, né, em regiões secas. Pra vocês terem ideia, aqui no meu estado, em Minas Gerais, né, a área semiárida ela duplicou de 2017 para 2024. Nós tínhamos abrangido aí, na época, em 2017, 91 municípios, hoje nós temos 217 municípios, ou seja, a seca, as fronteiras do semiárido, como a gente chama aqui, comumente também na nossa região, do sertão, região mais seca, né? Ela vem avançando e é um desafio para se manejar pastagem. Por quê? A atividade pecuária ela é uma atividade estabilizadora de produção em regiões secas. Não sei se vocês vão concordar comigo aí no Paraguai, mas é difícil você manter uma cultura agrícola num ambiente que chove muito pouco ou que o espaçamento da chuva, a distribuição da chuva irregular impede que culturas anuais exigentes em água, grãos, por exemplo, possam ser conduzidos em condição de sequeiro, mas a pecuária consegue. A pecuária ela é estabilizadora da produção ao longo do tempo, lógico, desde que usado materiais adaptados, manejo de pastagem adequado, é possível você ter essa produção ao longo do tempo. Para exemplificar, eu trouxe aqui as médias de precipitação do município aqui próximo a Genaúba, né, Nova Porteirinha, dos últimos 10 anos, para vocês terem ideia do quanto que chove aqui na região. Chamaria atenção para vocês aqui alguns anos mais difíceis que nós tivemos aqui, né, anos com a precipitação realmente muito abaixo do que a gente tem aqui em média, né? Em média aqui nesses 10 anos, 743 milímetros de chuva aqui em Nova Porteirinha e anos muito difíceis, né? Foram encontrados aqui e foram verificados aqui na região norte de Minas.
Um destaque aqui para o ano de 2022, 2023, que a gente teve também, após um ano muito bom de seca, de chuva, desculpa, um período de queda muito grande aqui que impactou muito a nossa pecuária. E uma pergunta sempre é: será que realmente esse impacto foi significativo? Porque na cultura agrícola é fácil identificar. A chuva deu uma quebra de safra, uma diminuição na produção de grãos, mas na pecuária, como que eu quantifico isso? Acho interessante que a Emater, que é um órgão de extensão aqui do Brasil, fez um levantamento de perdas nesse período e nós observamos perdas significativas aqui em redução de peso, morte de animais, redução na produção de carne, redução na produção de leite, além de redução em 43% da capacidade de suporte das pastagens, com perda de até 70% nas pastagens semeadas. Nesse ano específico, de 2023, foi um ano de recorde também de temperatura na época da implantação do plantio dos pastos aqui na região. Temperaturas muito altas, né, influenciaram muito na capacidade de formação das áreas. Então, altas temperaturas fizeram com que essas forragens, essas pastagens, elas tiveram dificuldade para ser formada. Elas germinavam e morriam, né, com a alta temperatura que ocorreu. Então, só para vocês terem ideia desse desafio. Aí eu mostro essa linha para vocês. Observem aqui que é uma média de 800 milímetros ao longo desses 10 anos. Quantos anos, né, eles foram acima de 800 milímetros? Guardem essa informação, que a gente vai conversar um pouquinho dela ali na frente, daqui a pouquinho. Então, o que a gente tem que fazer com esse desafio? Subpastejo e superpastejo no semiárido. São desafios importantes. Então, aqui nós temos um retrato típico, esse primeiro que eu mostrei, que é um sistema de superpastejo. Pastos degradados acontece comumente em várias regiões do Brasil. No semiárido, como eu falei, é maximizado, né, esse problema. E aqui ao lado esquerdo, vocês vão notar aqui um animal no período da seca, aqui no norte de Minas, num pasto do capim andropógon. Não sei se vocês conhecem o capim andropógon. Capim andropógon é um capim muito adaptado à seca, utilizado pelos produtores, mas com um manejo um pouco difícil, porque ele alonga os pomos muito rapidamente. Então é fácil o produtor perder a mão e ele entrar com uma qualidade inferior, baixa aqui no período das secas. O animal aproveita muito pouco disso aqui, né? Então o subpastejo é uma prejudicial também no manejo de pastagem em regiões secas, como a gente vai ver ali na frente. Esse é o desafio, tentar equilibrar entre esses dois fatores e ter um manejo adequado, né, de correção. Então, como que eu poderia enfrentar esses desafios? Então, o objetivo e o tema principal da nossa fala hoje é falar sobre o manejo de pastagem frente a esses desafios. Eu trago aqui para vocês uma pirâmide do manejo de pastagem em termos de prioridades, o que eu devo priorizar no manejo de pastagem em regiões secas, né? E começando da base, a gente já fala que é um fator muito importante, muitas vezes o produtor aqui no Brasil erra muito, que é a escolha certa do capim. Eu, mais cedo, conversando com o Andres, né, sobre a região semiárida do Paraguai e aqui do Brasil, algumas semelhanças, foi muito enriquecedor esse bate-papo. Falei que aqui no Brasil nós temos muitos cultivares disponíveis no mercado. Poucas delas, relativamente poucas delas, conseguem sobreviver numa condição de seca mais extrema, né? Mas temos ainda a opção, mas o produtor muitas vezes ainda erra na escolha dessa espécie. Eu trouxe um retrato aqui para vocês de algumas cultivares. Eu creio que vocês possam conhecer alguma delas, ou até utiliza, pelo que eu já conversei com alguns colegas que trabalham aí. E marquei aqui em amarelo as que têm mais destaque aqui em regiões mais secas no Brasil. O capim búfalo se destacando aí como espécie cultivada exótica no Brasil mais tolerante à seca, é a que se destaca em regiões mais secas, onde uma braquiária não sobrevive, um pânico não sobrevive. O capim búfalo consegue fazer essa produção estável ao longo do tempo. O capim corrente, o urocloa, que eu acredito que vocês conheçam também. O capim andropógon, aqui na minha região, muito presente, muito utilizado pelos produtores, com um potencial extra de adaptação a solos de baixa fertilidade, então ele se adapta muito bem, além de outras espécies. Mas o que eu chamo a atenção, não vai dar tempo para a gente detalhar de cada um aqui, notem aqui o nível de exigência mínima de cada cultivar. É mínima anual, ó, gente. Isso aqui são as recomendações dos melhoristas de cada cultivar dessa. Notem que poucos desses que eu selecionei aqui estão abaixo de 800 milímetros, que seria a média que a gente viu lá atrás aqui da região. Mas o que acontece normalmente é que o produtor nessas regiões
testa materiais com exigência maior. E como eu falei com o Andrés mais cedo, o semiárido é imprevisto. Tem ano que chove muito, tem ano que chove muito pouco. Então, muitas vezes, um material desse que exige mais chuva consegue sobreviver ao longo de um ano, 2 anos, mas na sequência de períodos secos, a área vai morrer. Entra em degradação rapidamente. Por isso que a gente sempre orienta que na base da pirâmide, se manejar bem um pasto, a escolha do capim é o primeiro que tem que ser observado. Depois disso, lógico, planejamento alimentar. Aí daria uma palestra extra só sobre isso, né? Planejamento, a região nossa é de insegurança hídrica, então eu tenho que planejar na forma de conservação de forragem em silagem, muito utilizada aqui na região, silagem de sorgo, silagem do próprio capim, né? A gente tem avançado bastante em silagem de capim aqui na região. O diferimento da pastagem, a vedação do pasto é muito utilizado pelos produtores aqui, são alternativas. E ainda muito utilizado na região nordeste, o semiárido mais seco, e precisa aumentar a quantidade aqui ainda na minha região, o uso da palma forrageira, como uma espécie que vai dar um suporte forrageiro na época de mais crítica no campo, que é a época seca, a forrageira também, além de outros aspectos do planejamento que devem ser levados em consideração. Depois disso vem o manejo do pastejo, que é o que a gente vai adentrar daqui a pouquinho, entender os princípios, se manejar bem a pastagem para que ela seja, além de produtiva no semiárido, ela seja perene. Não adianta eu ter um pasto que vai durar 2 anos, 3 anos, sendo que eu tenho que fazer reformas frequentes para manter essa produtividade ao longo do tempo. É importante que essas áreas sejam perenes, que essas forrageiras sobrevivam a períodos mais secos. Isso tudo começa para o manejo do pastejo, que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, que é um dos focos nossos aqui. Além do baixo uso de insumo e o alto uso de insumo. Notem, pessoal, gosto de chamar a atenção os produtores quanto a isso. Na parte de baixo dessa pirâmide, ó, eu não tenho custos aqui. São tecnologias de processo, são controles gerenciais, são tomadas de decisão baseadas em conhecimento, em anotações. E aqui para cima, quando seu sistema já está estruturado, você pode abrir mão de tecnologias que podem potencializar a produção, como o uso de insumos, doses maiores de adubo, por exemplo, ou então o uso de mais suplementação via coxo, são alternativas também importantes, mas que não devem ser consideradas na base da cadeia. A cadeia na base é escolher bem o capim, manejar bem o seu capim, planejar bem a sua área e depois usar os insumos de maneira estratégica. Sempre a gente enfatiza isso porque o produtor, muitas vezes, ele tem a tendência de inverter essa ordem aqui, ó. Jogar, tentar resolver os problemas, né, do seu sistema produtivo, implementando genética, implementando suplementação, adubação em níveis mais altos na base da pirâmide. Sempre que a base tem que vir antes com conhecimento, que é um insumo que eu digo que é o mais barato e o mais eficiente do sistema de produção. Por isso, a gente tem que usar os critérios para escolher o capim. Esse aqui é uma ilustração que eu fiz para ajudar alguns produtores para tomada de decisão. Ela é bem simples, vocês vão ver. O objetivo dela é esse mesmo. Vocês podem fazer com as espécies que vocês têm disponíveis aí. Aqui eu levei em consideração apenas 3 critérios para fazer isso. Então, um critério aqui de precipitação. Então, capins que têm uma exigência ou sobrevivência em áreas que chove menos de 700 milímetros ou mais de 700 milímetros. A fertilidade do solo é muito variável também no semiárido, também é levado em consideração, e aqui as espécies disponíveis para cada condição dessa. E aqui o ataque de pragas, né? Bem consideráveis aqui no norte de Minas, a cigarrinha das pastagens, por exemplo. Mas nos anos recentes a gente está tendo muito ataque de lagarta aqui também, e até de percevejo nas raízes da planta. As pragas, elas parecem que estão se multiplicando, né, os seus efeitos. Então, com isso, eu posso ter tomadas de decisão mais assertivas, né? Então, é uma forma de tentar direcionar, né, os produtores também a tomar uma decisão. Os técnicos podem usar isso de diversas formas, é só uma ilustração que eu costumo passar para os produtores. Tudo isso para tentar sair desse ciclo vicioso, que é muito comum em áreas que não tem gerenciamento aqui no semiárido também, no Brasil inteiro. O que seria isso? Eu escolho uma espécie sem critério,
essa espécie, ao longo do tempo, eu fazendo o manejo errado nela também, ela vai diminuindo a sua capacidade de produção animal, entra no estado de degradar e o produtor simplesmente passa um implemento na área, prepara esse solo e troca o capim por um que ele acha que vai ser mais adequado para a área dele. Muitas vezes ele é muito esperançoso nisso, não corrige o solo, não faz nada, apenas joga a semente lá por cima e acha que vai resolver. Vai acontecer tudo de novo, é um ciclo. E isso parece ser muito básico, parece ser muito simples esse erro, mas ele acontece frequentemente. Então a gente chama atenção para isso também. Então, pensando na espécie e na escolha adequada dessas espécies para as regiões semiáridas, a gente tem alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Essa fazenda, a Fazenda Carnaúba, é uma fazenda situada na região mais seca do Brasil, na Paraíba, e a fazenda funciona no sistema de produção baseado na filosofia do seu idealizador, o Dr. Manelito Dantas, né, na adaptação de elementos biológicos compatíveis à região seca, que é o que ele sempre preconiza. Para vocês terem ideia, olhem esse quadro de precipitação que a fazenda mantém na sua entrada, né? Então, anos muito difíceis aqui, ó, 2017, 200 milímetros, né? E olha como o semiárido é variável, 2022, 938 milímetros. E como é que é a base do sistema, né, de produção dessa fazenda? Capim búfalo e a caatinga como uma vegetação nativa utilizada, a palma forrageira e raças adaptadas indianas, né? Eles trabalham com sindi, trabalham também com guzerá e além de caprinos lá na região deles mais seca, ou seja, adaptando os elementos corretos, né, para a condição mais seca. É um exemplo aí para a gente. Aqui já um exemplo aqui no norte de Minas, da minha região, um produtor chamado Fábio, no município a 100 quilômetros daqui de onde eu estou. Ele tem um sistema produtivo de recria, avaliando e usando principalmente o capim búfalo, que a região dele já é uma região próxima daquela faixa vermelha que eu mostrei para vocês. E aqui, na época das águas, o búfalo dele, com bom volume de produção, solo muito fértil, é uma área de tradicionalmente se produzir culturas agrícolas na região. E aqui, durante o período seco, né, uma boa cobertura do solo, que é o que a gente preconiza no semiárido. Então, o que se tem de ideia de tecnologia para manejar bem o pasto em regiões mais secas? Primeiro, eu falo que seria você olhar bem o pasto e olhar bem os animais, né? Então, o pasto e o solo, de uma maneira geral, são os elementos que vão ficar mais tempo na fazenda. Os animais eles vão passar por ali, não é? Então a base do sistema produtivo tem que ser pastagens bem informadas e o manejo do pasto, o controle da estrutura dele pode contribuir muito para que se tenha sistemas produtivos, sustentáveis e perenes em regiões como a semiárida. Olhar os animais também, vocês vão entender por que eu falei em olhar os animais ali na frente quando eu mostro também em outras situações. Então são duas condições adequadas, manejo do pasto bem correto nas águas e também na seca. A gente vai pautar um pouco sobre os conceitos desses dois tipos de sistemas de produção. Sempre tentando ajustar a demanda de forragem com a produção na área. É o equilíbrio entre suprimento e demanda de forragem ao longo do ano inteiro. Esse é basicamente o segredo, né, de se manejar bem e ter oferta de forragem ao longo do ano inteiro. Vou dar um exemplo de como a escolha da espécie forrageira impacta no sistema de produção. Na foto aqui à direita, nesse mesmo ano que eu relatei lá atrás, em 2023, nós tivemos um atraso na retomada das chuvas aqui na região. Voltou a chover consideravelmente aqui depois do Natal, em dezembro, sendo que normalmente as chuvas começam no final de outubro, início de novembro aqui na região. Então tivemos um atraso muito grande. O que aconteceu foi que os produtores ficaram sem opção de dar alimento para os animais. As forragens conservadas, elas também acabaram no período da seca, se estendeu muito esse período. E quem tinha espécies mais adaptadas e uma variedade de espécies na propriedade, se saiu um pouco melhor desse momento de crise. Como que aconteceu isso? Observem aqui, com a chuva média de 50 milímetros, né, o capim búfalo conseguiu rebrotar nessa condição. Enquanto que o capim andropólogo, que também é considerado um capim precoce, demorou um tempo ainda para ele conseguir se recuperar. Ou seja, quem tinha materiais de crescimento diferente na propriedade conseguiu
dar alívio para ir com uma carga mais leve para que as outras áreas pudessem se recuperar. Esse foi um caso, né, relatado aqui na nossa região. O búfalo saiu na frente. Ele tem suas desvantagens, tem suas vantagens. Nesse caso, foi uma vantagem ter o capim búfalo aqui nessa região. Eu faço esse esquema e essa ilustração, vocês vão ver muitas ilustrações aqui na apresentação, basicamente para mostrar isso. Ao longo do ano é interessante você ter materiais de crescimento sazonal diferente. Então, eu vou ter um material mais estacional que produz bastante nas águas, que vão ser usados em sistemas rotativos, aproveitando o máximo do crescimento do pasto. E também tenho que ter um capim da transição secas-águas o mais precoce possível, como o búfalo é, quando o andropógon é, como o capim marçai também é, e alguns pânicos também, outros pânicos. São capins que geneticamente eles rebrotam mais rápido. Então é interessante você ter eles na propriedade para você dar um alívio para os outros pastos que se recuperam mais lentamente. Por exemplo, as braquiárias. Aí sim, é importante falar isso. É toda a região semiárida que tem braquiária? Não. Na região no Nordeste aqui, onde se chove menos de 600 milímetros, a braquiária praticamente não sobrevive lá. Vai ter basicamente o búfalo, o capim corrente. Você vai ter também algumas regiões que tem o andropógon. Então, essa velocidade de crescimento é interessante você ter essa diversidade para sazonalizar a oferta de pasto ao longo do ano. Da mesma forma, na transição água-seca, capins que perdem o verde de maneira mais lenta, né, vamos dizer assim, o verde tem uma correlação com valor nutricional, uma correlação com capacidade de suporte, também são importantes na região. Olha aqui o mesmo búfalo que eu mostrei lá atrás, na mesma região, que é um capim excelente para rebrota pós-seca. Ele, no início da seca, no final do período das águas, ele começa a secar mais rapidamente, enquanto que o paiaguás, uma braquiária, ela perde o seu valor nutricional de maneira mais lenta. A braquiária ela é interessante para usar em sistemas, principalmente no diferimento. Então, veja como é importante ter diferentes materiais na sua fazenda. Diversidade. Isso dá uma alternativas para você manejar o pasto ao longo de anos difíceis ou dentro do ano de estiagem mais prolongada. E aqui uma imagem, eu gosto de imagem para mostrar também o nosso semiárido. A gente sempre pactua que os nossos pastos têm que ser resilientes, né? Absorver o impacto. O que é resiliência? A capacidade de absorver o estresse e voltar, né, depois, passar por essa dificuldade e voltar depois produtivo. Essa é a resiliência. Notem essas duas fotos aqui do capim búfalo do lado esquerdo e aqui do capim uroplua ou corrente, não sei como vocês conhecem. Praticamente o uroplua some na seca, né? Se vocês devem notar isso. É um capim que o produtor muitas vezes não gosta dele na seca porque ele some, mas ele consegue se recuperar rapidamente depois no período das águas. E olha como se transforma aqui o semiárido, né? Com a chuva. Da mesma forma, o capim búfalo aqui. E notem um detalhe aqui, pessoal, a data, olha, a data são datas, né, próximas que no mesmo ano, na mesma condição, em datas diferentes, ou bem próximas, né? Ou, desculpa, em anos diferentes, com datas próximas iguais, completamente diferente o clima na região. Aqui, no mês 10 aqui de 2023, então a gente tem uma diferença em uma transformação completamente diferente de um ano para o outro. Ou a velocidade que um pasto recupera para uma velocidade que um pasto pode se transformar. Então, o semiárido todo ano é um ano diferente, é o que a gente nota. E para a gente falar de manejo do pastejo, que é um dos focos nossos aqui, é importante a gente enfatizar em alguns conceitos. Né? O sistema de produção animal, para a gente entender ele melhor e manejar o pasto ao longo do tempo, é importante a gente entender ele de forma segmentada. Né? O professor Rodson fez essa separação aqui para ajudar o entendimento nosso, então ele é baseado em recursos, né? Que caracteriza a fase de crescimento, que é a escolha da espécie que a gente falou agora. Isso produz a forragem e tem a fase de utilização, a fase de consumo. E depois disso, a conversão, que é a transformação da forragem consumida em produto animal. Isso tudo vai caracterizar a produção animal. Se vocês observarem, de uma maneira geral, se isso aqui tiver dominado e a forragem for bem produzida, onde eu tenho um impacto maior de intervenção, onde a gente, como técnico, como produtor, pode intervir mais nesse sistema e, consequentemente, vai impactar na produção animal, é na eficiência de colheita da forragem do animal, através de conhecimento,
da aplicação dos princípios de manejo e através também de métodos de manejo para fazer essa colheita de maneira eficiente. De uma maneira geral, é onde a gente peca mais e é onde a gente tem que melhorar mais e tem margem para melhorar. Ah, mas a genética eu também posso melhorar? Posso, mas para a genética funcionar eu preciso ter forragem consumida. Para que eu tenha uma alta produção, escolhendo solo adequado, correção, clima num ano bom e a planta adequada, a planta pode produzir muito, mas se ela não for bem colhida, tudo isso não impacta diretamente na produção animal. Então, a fase de utilização é uma fase importantíssima do manejo do pastejo e é nela que a gente vai estudar um pouquinho mais agora, falar um pouquinho mais para vocês. Isso tudo parte de um princípio de oferta e demanda, né, de forragem na área. Essa é uma ilustração de um gráfico de um trabalho clássico, né, do professor Motti, na década de 60 ainda, em termos de ajuste de taxa de lotação por oferta de forragem, né? Então, a gente tem que em áreas que eu tenho uma oferta de forragem com a taxa de lotação alta e oferta de forragem mais baixa, eu tenho um baixo desempenho em termos de ganho animal e também em ganho individual e em ganho por área, né? Então impacta diretamente. Da mesma forma, numa condição de subpastejo, lembra a imagem que eu mostrei lá atrás, pasto sobrando de um lado ou pasto rapado do outro. Tudo isso vai ter um impacto negativo no desempenho da área, seja em ganho por área, seja em ganho por animal. Esses são conceitos básicos, pessoal. Acho que vocês, desculpe se estiver falando algum conceito que seja muito, muito básico para vocês. Então, a amplitude ótima estaria no meio termo disso aí. Mas isso é importante, porque o produtor ainda peca muito nessa ajuste de carga para regular a oferta e o consumo da forragem. Quais seriam as consequências, né, desses dois pontos desse gráfico? Um local que é subpastejado, na maioria das vezes eu perco a oportunidade de produzir capim. Esse capim que passou, como a gente viu naquela imagem, o animal não consegue consumir, porque ele vai ficar mais fibroso, de baixa digestibilidade, ou ele vai tombar, como algumas espécies ocorre o tombamento, e dificulta o consumo animal, ou seja, perde a capacidade produtiva daquela área. No sistema subpastejado, né, que a gente tem o excesso de forragem também sobrando, eu tenho essa perda também por menor eficiência de pastejo do animal, e no superpastejado eu tenho uma menor quantidade de forragem disponível, além de um impacto muito maior para o nosso semiárido, que é a baixa cobertura vegetal na área. Se não tem forragem disponível na área, raízes, matéria orgânica, o risco de erosão na área é muito grande, a capacidade de retenção de água é muito baixo, isso tudo dificulta a manutenção e a persistência desse pasto em regiões mais secas como a nossa. Isso tudo pode ter um impacto negativo, como a compactação do solo. É interessante que numa revisão que eu fiz sobre a compactação, existem já alguns estudos que apontam isso, ela está mais concentrada na região mais próxima ao solo, em torno de 15 centímetros, né? E muito vinculada a uma carga animal muito maior do que a capacidade de suporte do pasto, ou seja, aquela condição que a gente viu no gráfico lá do pasto rapado com muito animal. O que isso causa ao longo do tempo, né? A gente vai causar uma menor disponibilidade de água para a planta. O que falta mais no nosso semiárido? É água, então não posso ter um solo compactado, né? E o que intensifica mais essa compactação? Solos argilosos, naturalmente, eles retêm mais água. Olha esse estudo aqui da Embrapa, né? Um solo argiloso, ele vai reter uma quantidade quase 3 vezes maior do que um solo arenoso, naturalmente, só por ele ser argiloso. Né? A textura do solo a gente não consegue mudar. Mas um solo argiloso, ele tem mais chance de compactar. E os estudos mostram aí que a pata do boi, eu costumo falar isso sempre também para meus alunos, do animal pesado, tem um poder de compactação por concentrar toda a força em um ponto só, ou em quatro pontos só, muito maior do que um trator esteira passando na área. São 10 vezes mais a pressão que causa a compactação. Mas a notícia boa é que os estudos mostram que, mesmo eu usando uma carga animal maior na área, se eu usar do bom manejo do pasto, do pastejo, e também da fertilidade do solo, eu consigo amenizar os efeitos da compactação. Ou seja, pastos bem manejados, bem adubados, eles sofrem menos com a compactação dos animais, eu posso aumentar a minha taxa de lotação na área. Isso reflete também nas raízes das plantas. Semiárido, a gente tem que ter raiz em planta, não é, pessoal?
semiárido, é importante a gente ter plantas com raiz. Lembrem sempre, o que tem na parte aérea da planta reflete no que tem disponível na parte de baixo do solo. Então, áreas que têm pastos rapados têm poucas raízes, proporcionalmente. Então, pastos bem manejados têm um volume maior de raízes, mais bioporos, capacidade da água da chuva percolar e ficar retida. A matéria orgânica, para vocês terem ideia, a matéria orgânica do solo, seja de raízes, de folhas, ela tem a capacidade de absorver em água 20 vezes o peso dela. Então, nós temos que ter matéria orgânica nos solos do semiárido. Notem só essa figura que mostra um pouco da capacidade de recuperação após um período de pastejo. Isso aqui é bem clássico, funciona para todas as espécies, né? Pastos rapados demoram mais para rebrotar do que pastos manejados de maneira correta. Então, isso impacta no manejo do pasto de uma maneira geral. Essa aqui é uma foto de um trabalho da Embrapa, né, com Passiflora notatum, né, capim-gramão conhecido aqui também, uma condição de desfolha muito frequente, muito intensa, ou seja, capim rapado aqui, ó, pessoal, olha o volume de raízes, enquanto que pastos manejados com uma folga maior, dá a condição de ter um volume maior de raízes, ou seja, o manejo do pasto afeta diretamente a quantidade de raiz e capacidade de absorção de água e de aproveitamento da água em regiões secas como a semiárida. Tudo isso desencadeia no que eu chamo aqui de manejo resiliente do pasto. A cobertura do solo, o sistema radicular disponível impacta na cobertura, na capacidade de infiltração de água, evaporação da água diminui, porque está protegida, a temperatura do solo diminui, ativa-se a parte microbiológica do solo, tudo isso impacta de maneira direta ou indireta, contribuindo para a eficiência do uso da água no pasto. Isso aqui pouco se fala. A gente se preocupa muitas vezes com a água que vai para a irrigação, para a água que vai para o bebedouro do animal, mas a gente tem que falar também da água que vai para o solo. A gente está numa atividade a céu aberto, uma atividade que a água é escassa, que essa água que cai da chuva tem que ser bem aproveitada pelas plantas. Temos que fazer o máximo de manejo para tentar tornar os sistemas captadores de água, para a gente ter forragem verde durante mais tempo e para a gente ter forragem produtiva durante mais tempo. Mas uma pergunta que vem é a seguinte: como que um pasto sobrevive à seca extrema? Essa é uma pergunta que eu sempre faço com meus alunos e a gente sempre usa na reflexão para tentar entender como que a gente pode se prevenir disso. Não sei se é comum na região de vocês pastos morrerem pela seca. Aqui na minha região acontece. Em anos mais difíceis de seca, a gente vê principalmente algumas braquiárias mais exigentes, como capim-marandu, que talvez vocês conheçam, por manejo inadequado do pasto há muito tempo, por um ano de seca mais difícil, ou um ataque de praga, elas são as espécies que vão morrer e não vão sobreviver a um período de seca maior, de estiagem. Então, a informação é a principal arma que a gente tem para entender melhor isso. Os tecidos mais jovens, eles têm capacidade maior de regular o seu metabolismo e sobreviver. Notem que os meristemas, que essas áreas de crescimento, a planta usa toda a sua energia para poder manter esses tecidos vivos, as gemas, para ela poder voltar a brotar quando a chuva voltar. Então, note, isso aqui é baseado em carboidratos solúveis que são aproveitados para a planta, são carboidratos de reserva. Carboidrato está muito ligado ao manejo do pasto. Um pasto daquele rapado não tem reserva, ou seja, não tem energia para deixar os seus pontos mais jovens sobreviver. Ou seja, qual a tendência, então? O pasto morrer. O que isso quer dizer, pessoal? Quando um pasto morre, será que só a culpa é só da minha espécie, a espécie errada que eu escolhi? Ou o manejo do meu pasto influencia nessa sobrevivência do pasto? Então é um fato aí a se pensar. Notem aqui essas imagens do capim-búfalo que as partes mais novas, né, da folha, a folha é a parte mais velha, é a ponta, elas senescem mais cedo, mandando energia para as partes mais jovens sobreviver. Tudo isso tem muito a ver com o manejo do pastejo que a gente vai falar. Para a gente entender melhor isso, é bom a gente entender a morfologia do capim. Parece ser básico, mas eu gosto de passar isso para os produtores. Cada capim tem uma zona meristemática de crescimento, a meristema apical, o ponto de crescimento. Né? No milho a gente conhece isso também, tem até uma doença no milho que chama coração morto. Né? É uma zona de crescimento de novas folhas que fica no interior
do cartucho, né, do capim. Quando mais jovem, ele fica mais baixo. Observe aqui nesse exemplo do capim paiaguás, né? Ele aqui a 8 centímetros no início do crescimento da cultura, e ele já, com o avançar da espécie, já na fase de florescimento, em torno de 50 centímetros, ou seja, a altura do meristema apical impacta no manejo. Mas como que impacta no manejo? Cada capim tem uma forma de crescimento diferente. Nós temos capins mais cespitosos, como a gente viu os pânicos ou andropógons, capins que crescem mais deitados, né? Como alguns tíftons, né? Ou espécies mais rasteiras. E esses pontos de crescimento eles vão avançando ao longo do pastejo animal. Se o pastejo animal for acima dos pontos de crescimento, a rebrota é mais rápida, ou seja, eu regulei o consumo de forragem pelo animal, a rebrota é muito mais rápida, eu posso voltar mais rápido para o piquete anterior. Se o pastejo for abaixo dos pontos de crescimento, a rebrota ela é mais lenta e mais demorada. Vejam bem nesse vídeo duas condições e vamos correlacionar essa baixa área foliar e a reserva orgânica menor com a velocidade de rebrota. Dois passos aqui de um vídeo da Universidade do Kentucky que dá para a gente observar uma pastagem aqui de clima temperado, mas em uma área eu tenho um pasto rapado, né? Com poucas raízes, como a gente viu lá atrás, que considera isso, e em uma eu tenho um resíduo foliar. Notem aí ao longo do tempo qual desses dois passos vão crescer e se recuperar mais rápido, né? Um time-lapse aí para vocês observarem. Veja bem aí a velocidade de crescimento dos dois passos e correlacione isso com o manejo que a gente falou até agora. Então, a velocidade de uma área, de um passo que tem um resíduo maior, ela é consideravelmente maior a capacidade de rebrotação pelo aporte de luz, fotossíntese, né, do que um passo que está sem reserva. Ele demora muito mais para crescer. E se eu avançar no manejo errado aqui, ó, esse manejo errado aqui, ano após ano, o que acontece é que essa área também ela vai ser perdida, dando espaço para ervas daninhas, que já estão algumas aqui, né? Vocês podem notar aqui no vaso, nessa experimentação, aí é tomada de plantas daninhas e entra no processo de degradação. É o mesmo que diz aqui no lado, nessa figura. Então, tudo isso parte do princípio de conhecer o manejo do pasto, conhecer o crescimento. Todo pasto vai crescer dessa forma, é uma curva em S sigmoide. Então, a parte inicial, onde a folha ainda está num volume menor, a planta ela cresce mais devagarzinho no período de rebrota, uma fase de crescimento exponencial e uma estabilização, onde começa a morrer muita planta aqui, né, pelo sombreamento. Então, basicamente, a planta cresce desse jeito. O que eu posso usar desse conhecimento para manejar meu pasto, professor? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, e ainda se usa hoje, o manejo era feito com períodos fixos de intervalo de pastejo. Então, a cada 30 dias, os animais saem de um piquete e vão para o outro. É baseado no calendário. Porém, principalmente no nosso semiárido, não chove de maneira regular. Não dá para usar o calendário como um critério. Imagine a mesma curva sigmoide aqui do lado. Eu tenho, nessa condição, um período úmido muito interessante, com alta temperatura também, e também com incidência de luz, o pasto ele cresce rapidinho. Vou dar um exemplo, o capim-mombaça voltando à sua altura de entrada, né, de 80 centímetros com 21, 22, 23 dias. Enquanto que numa condição de seca, de um veranico, né, com um período de seca ao longo das águas maior, esse mesmo pasto pode demorar aí 35, 40 dias para chegar na mesma altura. Notem a diferença de um para o outro aqui. O comportamento da curva ela é igual, ela cresce da mesma forma, no formato de S, porém ela pode ser mais achatada ou mais alongada. Por isso que o manejo do pasto, baseado no conhecimento da curva de crescimento do capim, é a forma mais recomendada de você manejar um pasto. E a mesma coisa no valor nutricional também. Então, o teor de proteína em determinado ponto cai muito. Os carboidratos não estruturais, como as fibras de maneira geral, sobem muito. Então, não é interessante eu manter um período fixo que eu posso entrar numa fase de menor valor nutricional, o que não é interessante para as plantas forrageiras. Por isso, aqui no Brasil, desde a década do início dos anos 2000, se desenvolveu muito a pesquisa baseada nos princípios fisiológicos de avaliação de crescimento do capim, observando essas curvas, observando a correlação entre interceptação de luz e crescimento de folhas,
e o acúmulo líquido da forragem. Então, a régua entrou como uma ferramenta de manejo. Não dá tempo para a gente explicar de maneira detalhada tudo isso, mas, basicamente, um princípio que foi, primeiramente, estudado e desenvolvido para espécies temperadas, com azevém perene, principalmente, foi estudado no Brasil, desde a década, no início das décadas de 2000, e foi determinado e comprovado que o seu comportamento é muito semelhante ao das outras espécies temperadas, ou seja, o capim ele tende a crescer no seu máximo de acúmulo líquido com folhas vivas, um baixo acúmulo de colmo, né, o haste, e um menor acúmulo também de material morto, quando ele interceptava a luz em torno de 95% de interceptação. Então, o que significa esse 95%? A planta ela consegue crescer até determinado ponto sem que se sombreie muito aqui embaixo. Tem muita sombra. A sombra, a luz, né? A sombra ao contrário da luz. A luz é o principal ativador de folhas para as folhas ficarem vivas, para as gemas que estão lá embaixo se transformarem em perfilhos, né? Então a luz precisa chegar na base da planta. Então, o manejo, os estudos indicaram que o ponto ideal de manejo de diversas espécies no Brasil é em torno de 95% de interceptação de luz. Porém, esse termo ele é muito científico, é muito da academia. Luz, avaliar a luz, como que o produtor vai avaliar a luz? Não tem como, né? Mas o pessoal achou uma alta correlação nessa interceptação de luz com a altura do pasto. Aí facilitou a nossa vida de manejo por altura. Então, a régua de manejo, então, entrou como uma ferramenta muito importante para fazer esse manejo. Olha, observe esse trabalho aqui com capim mombaça, o trabalho que determinou a altura de manejo que a gente tem hoje do mombaça, que é 90 centímetros de altura e 45 de saída. Notem que um pasto a 45 de altura, ele quase não tem folhas mortas. É muito baixo, praticamente é folha viva, folha com alto valor nutricional. Pasto que passa, que cresce mais do que o recomendado ou que esse índice que foi determinado, você começa a ver folhas morrendo aqui embaixo, alongamento de talo de maneira pronunciada que dificulta o manejo do pasto. Ou seja, a ciência ajudando aí o produtor a tomar melhor manejo do pasto. A partir disso aí, vários estudos foram feitos aqui no Brasil com várias espécies. Essas espécies têm suas alturas já determinadas pela ciência, né? Alturas de entrada, alturas de saída, né? Com vários estudos conduzidos que induzem e ajudam o produtor a manejar melhor a sua pastagem nessas condições. Para as regiões mais secas, aqui eu fiz um recorte aqui, né? Fiz inclusive a precipitação requerida mínima para cada cultivar. A gente tem principalmente essas espécies, pessoal. Essas espécies são tidas como as espécies mais tolerantes à seca que nós temos aqui no Brasil. Principalmente o capim búfalo áridos e outros cultivares, o capim corrente, que é o Orocloa, além do andropógon. Fora isso, um açaí é uma novidade muito grande em termos de adaptação ao semiárido, sendo usado por muitos produtores aqui, além das braquiárias, né? Braquiária paiaguás e piatã, regiões que têm uma precipitação próxima a 700 milímetros, né? Essas regiões vêm utilizando também essas cultivares. Além dos híbridos novos, né? São lançados no mercado que prometem também entrar nessas áreas, né? Como o próprio capim camelo, como o próprio capim dunamis, né? Que são espécies que prometem se adaptar mais, mas ainda são bem recentes aqui em nossa região para a gente ter um respaldo da ciência para indicar para vocês. Eu gosto de usar essa ilustração para produtores que a gente trabalha aqui em palestras, né? A gente sempre pensar que esse hábito de medir o capim, ele teria que ser um hábito frequente, e para o pessoal entender melhor, eu sempre falo que a gente tem que usar a ideia de que seria como uma sinalização de trânsito. Pastos muito rapados, abaixo daquela altura mínima recomendada, está na hora de retirar os animais ou reduzir a carga do piquete. Pastos que estejam chegando no seu ponto máximo de altura, aumenta a carga ou então entra no piquete se for um pasteiro rotativo. Dessa forma, o pessoal no campo, né, os colaboradores, eles conseguem entender melhor sobre o manejo, né, baseado na altura. Inclusive, eu recebo alguns relatos de alguns produtores, acho interessante falar isso para vocês também. Em algumas fazendas, né, o pessoal tem usado a criatividade, né? O importante é manter essas alturas. Eles usam
uma criatividade, por exemplo, de marcar mourões, né, com cores para indicar o manejo, para ajudar o pessoal da lida, do campo, do trabalho diário, fazer um manejo da pastagem. Aqui foi um construtor do Mato Grosso que mandou essa imagem aqui para mim, né, achei interessante. E o professor Manuel, também, da Universidade Federal de Uberlândia, me mandou essa imagem de um manejo também com estaca, com a identificação aqui das alturas de manejo. Ou seja, o importante é medir a altura, né? As ferramentas podem ser improvisadas e tidas aí, e usadas da melhor forma possível. Ou seja, dá para fazer de maneira simples também, né? E para enfatizar um pouquinho do olhar para o animal, eu falei do olhar para a planta, entendendo tecnologia e aplicando isso. Mas e o animal? O que, que a altura do capim influencia no animal, professor? Eu trouxe essa imagem de um estudo da Universidade Federal de Lavras, né, do comportamento ingestivo do animal, e vou mostrar para vocês o comportamento desse animal ao longo do pastejo. Observem que dependendo da estrutura, o animal ele se movimenta mais ou menos. Notem aqui, só um recorte para não ficar longo, numa parcela onde eu tenho uma oferta adequada de forragem para o animal, ele perde tempo no ato do pastejo. Esse é o comportamento ingestivo, isso faz parte da ecologia de pastejo do animal, já que uma melhor estrutura, o animal passa maior tempo de permanência naquela área e ele tem um menor deslocamento, né? Um maior deslocamento entre áreas, mas o maior tempo ele permanece buscando e aprendendo essa forragem. Note que ele se movimenta pouco nessa condição. Ele tem a forragem ali para de maneira fácil, ele efetuar os bocados na taxa adequada com volume adequado de bocado. Notem na próxima parcela um pasto rapado. Como ele não perde muito tempo, já vai andando, nisso ele gasta mais energia, tem mais dificuldade de encontrar folhas e isso mostra a ineficiência de se ofertar um pasto rapado para o animal. Então, um pasto com uma boa oferta de forragem é o ideal e é o mais adequado nesses sistemas. E no semiárido isso não é diferente. Vem também toda a questão de cobertura do solo, de proteção do solo contra erosão e infiltração de água. Notem agora ele partindo com uma parcela que tem um pasto mais rapado. Como ele passa muito rápido por aí e já vai para a próxima área. Notem só, pessoal. Então, a estrutura do pasto tem tudo a ver com o comportamento ingestivo do animal. Ou seja, ter estruturas melhores favorece o melhor consumo e o desempenho animal. Tudo isso se reveste nesse esquema, né, muito preconizado pelo professor Paulo Carvalho aqui em nossa região no Brasil, né, em comportamento ingestivo, em que a oferta da forragem proporciona profundidade de bocado, volume de bocado, que maximiza a ingestão de forragem em taxas maiores, consequentemente, vão impactar no desempenho animal. Notem aqui numa área ao lado, num capim mombaço, os animais aqui de gado de leite, com boa oferta de forragens, praticamente não movimento, né? Que é um aspecto muito interessante tendo a forragem disponível. E aqui ao lado, esse aqui é em Minas Gerais, e mais na região mais úmida, né, do estado. E aqui eu tenho um retrato também de uma vaca, de um animal pastejando numa área de capim maçai, capim adaptado à seca, diferida, mas com um bom volume de folhas, sendo usado na região do Ceará, que é na condição seca aqui do semiárido brasileiro. Notem o comportamento ingestivo do animal. Uma boa forragem, uma boa oferta de forragem, seja no período das águas ou no período da seca, pode impactar diretamente na eficiência do animal coletar essa forragem, ou seja, a oferta de forragem, o manejo do pasto impacta na eficiência dos animais também. E aqui um exemplo negativo, né, do que a oferta de forragem pode impactar. Isso aqui é na região de Januária, né, na minha região, um município também, aqui uma área de capim andropógon, como eu falei, ele é um pouco difícil de manejar, ele invareta muito, ele fica muito fibroso, e aqui os animais tentando consumir alguma coisa nessa forragem, não conseguindo, né? Então, a espécie não ajuda muito e o manejo da estrutura do pasto não colaborou para os animais terem uma boa ingestão de forragem na época seca, que é um impacto negativo nesse caso. Então, mas como que eu faço esse controle de altura? Existem algumas ferramentas, só para pontuar de maneira didática aqui. Basicamente, o ajuste na taxa de lotação
ele pode ser feito com variação do número de animais no lote, diminuo ou aumento a quantidade de animais, isso aí eu vou flutuar na minha oferta de forragem numa altura maior, numa altura menor. Numa altura menor, eu consigo colocar uma taxa de lotação maior, numa altura maior, eu tenho um desempenho animal maior. Isso num pastejo contínuo, os animais na área o tempo inteiro. Eu posso fazer inversão de lotes. Um pasto está rapando muito, eu estou vendo que a minha carga animal está muito pesada para o tanto que aquele pasto suporta. Eu posso inverter, tirar esses animais mais pesados, levar ele com uma terminação no coxo e colocar animais mais jovens no lugar. Eu dou um alívio para o pasto dessa forma. Ou faço uma variação no tamanho do pasto também, através de cerca elétrica móvel, né, que está sendo bem usada hoje nos sistemas ultradensos e outros tipos de sistema. Além do ajuste de suplementação no coxo, volumosa ou proteica energética também, porque ela influencia diretamente na taxa de consumo do capim. São alternativas aí que podem ser utilizadas. Mas como que eu faço isso de maneira geral no período das águas? São vários métodos de pastejo. Inclusive, não tem um método melhor do que o outro, desde que bem manejado. Mas o pastejo rotativo vem sendo muito utilizado por dar essa condição de recuperação do capim, essa recuperação da pastagem aqui. Então, eu posso evoluir isso também para um pastejo em faixa, para um creep feeding e outras formas de manejo. Mas o ideal, como o nome diz aqui, é dividir para somar. É até um contrassenso aí no manejo da matemática, né? Dividir para somar. Então, eu dividindo, eu consigo melhorar e fazer com que os animais melhorem a eficiência de colheita na área. Então, é interessante fazer isso. Mas só para mostrar para vocês de maneira rápida que a diferença entre manejar o pasto por dias fixos ou por altura, que a gente falou lá atrás, olha esse trabalho da Embrapa que interessante. No período fixo, considerando 30 dias de descanso de uma área para outra e 3 dias de ocupação, eu precisaria de 11 piquetes na área. Enquanto se eu levasse em consideração a altura de 95% de interceptação, eu precisaria apenas de 8, eu diminuo o número de piquete, porque o período de descanso é menor, 21 dias. Nesse caso, no estudo Capim-Marandu, para essa condição, ou seja, cada condição é uma condição. Nesse caso aqui, eu consigo uma maior produtividade em uma menor área, como a gente vai poder ver em alguns resultados aqui na frente. Então, o manejo rotativo é o mesmo, porém, o período de descanso é o mesmo. É diferente, desculpa. Então, área de piquete 830 metros quadrados, 4 vacas aqui nesse experimento. O que se deu de resultado que eu posso falar para vocês? O período de descanso do sistema de manejo por altura, por interceptação, foi de 21 dias para piquete se recuperar. No outro foi 30, porque era fixo. Isso influenciou na altura, isso influenciou na altura pós-pastejo. Na produção foi maior também no de 30. A produção de leite quase não teve diferença, mas olha a qualidade. Quando eu manejo o pasto na altura certinha da interceptação, eu tenho maior quantidade de folha quando comparado no manejo fixo, nesse experimento. E a taxa de lotação, apesar de ter sido maior aqui no sistema de 30 dias, depois ela não se compensou na produção de leite por hectare, porque eu tive mais ciclos de pastejo. A produção de leite no sistema manejado por altura foi superior do que no período fixo. Aí a gente tem também as espécies bem adaptadas, como o búfalo, são poucos estudos ainda, mas eu trouxe só para mostrar para vocês. É preconizado o manejo do búfalo árido de 50 centímetros. Quando eu abaixo um pouco essa altura, eu melhoro muito a qualidade, né, da forragem, a proteína aumenta, as fibras diminuem, né? Só para vocês verem rapidamente isso. O resíduo também é importante no semiárido, aqui nos trabalhos de búfalo, né? A gente nota isso. Resíduos muito baixos, né, impactam muito na rebrota do pasto e na qualidade também. A proteína cai, resíduos maiores dão capacidade de recuperação mais rápida também do pasto, maior qualidade e menor porcentagem de fibra também. É interessante manejar os pastos na altura correta e no resíduo correto. Aqui, rapidamente, eu mostro algumas correlações de altura com preço, para ver se realmente vale a pena, né, a gente fazer o controle de altura, que é um estudo com capim piatã, que é uma braquiária, avaliada aqui em 3 alturas, 15, 30 e 45. Notem que a produção de massa, quando eu manejo mais alta, ela é maior, que o capim cresce mais, mas ele passa da qualidade. Então, note que a relação folha-como cai muito e a taxa de lotação diminui também, porque o pasto está sobrando. Mas quando eu impacto isso em termos de produção por área, o capim manejado mais baixo no sistema contínuo,
ele deu uma produtividade de quilo de peso vivo por hectare maior. Se eu for converter isso, esses dois extremos, vamos fazer uma continha muito rápida aqui. Capim manejado a 15 centímetros, essa braquiária, produziu 1.050 quilos, dividido por 30, que seria uma arroba de peso vivo, produziu 35 arrobas. Considerando na época que o professor publicou essa pesquisa, a arroba estava 250, você teria aí um dividendo aí de R$ 8.700 por hectare. Quando eu manejo ele na altura maior, notem que a produção é menor, uma quantidade de arrobas menor por área, considerando também o preço da arroba, eu teria aí uma diferença de quase R$ 3.000 só de manejar a altura do pasto. É aquilo que eu falei lá atrás. É uma tecnologia de processo, eu não estou gastando nada nesse caso, estou manejando e controlando a altura, no caso do pastejo contínuo. Agora, falando num pastejo rotativo com mombaça, que é um pânico, mantido em duas alturas de resíduo, aqui é depois do pastejo, né? Então, notem que resíduos mais altos, eu tenho um período de recuperação e descanso menor do que resíduos muito rapados, né? E o período de ocupação também é diferente de um para o outro, mas notem no final a taxa de lotação. Então, a taxa de lotação é um resíduo mais baixo, ou seja, ele muito alto, é uma taxa de lotação menor, e o desempenho também tem impacto direto também. O ganho por área, depois, em termos de por hectare, né, de peso vivo, foi superior num resíduo maior, mais folha para o capim rebrotar também. Fazendo a mesma conta e o mesmo raciocínio, a gente nota que só fazendo o controle da altura agora de resíduo no sistema rotativo, eu tenho uma diferença em termos de lucro só por manejar o pasto da maneira correta. E na produção de leite também, com capim mombaça, aqui em duas alturas e 90 centímetros de altura, que é o manejo recomendado por altura e por interceptação de luz, e 1,40 m, né, que é o muito comum, que era muito utilizado aqui na região, dá um volume bom, o produtor gosta de ver aquele volume de folhas, né? Notem que a produção de leite foi bem superior quando o pasto é mantido na altura correta, quando comparado com o outro. Então, esse seria o manejo nas águas. No manejo durante o período da seca, tentando passar de maneira mais rápida para não alongar tanto a apresentação, a gente tem dois períodos a gente manejar o pasto, que seria o período da transição das águas para a seca e o período de transição da seca para as águas. O que eu tenho que fazer em termos de manejo, né, para você manejar bem o pasto nessa época crítica? Só um minutinho que vi uma mensagem aqui do Andres. Falar alguma coisa, Andres? O tempo passou? Você quer? Eu estou No, vendo no, vocês aqui. vamos a ir cerrando ya, Edson. Está encerrando? Ulti- último slide, último Ah, minuto. ótimo. Beleza. Certo. Então, já finalizando aqui. Um minuto. Então, já tinha algumas informações para passar para vocês, mas já vou passar para um slide que fecha bastante que é o raciocínio, que é um slide que eu faço fechamento geral, que é isso aqui, pessoal. Ó. Desculpa. Esse slide. Então, esse slide resume um pouco, né? É bem complexo o manejo do pasto ao longo do tempo, ele é variável na época das águas, na época da seca, mas com conhecimento a gente consegue fazer esse manejo diferenciado em regiões secas, como a região semiárida. Então, a gente busca adequar o crescimento do capim de acordo com a oferta hídrica que a gente tem na área. Então, tudo isso é importante para ter sempre produção e oferta de forragem ao longo de todo o ano. Então, para fechar essas imagens aqui, então, duas áreas manejadas aqui no semiárido, o manejo na mesma época, chove a mesma quantidade, na mesma região de semiárido, o manejo adequado, eu tenho capins completamente diferentes. Tudo isso é o manejo bem feito, né, que direciona isso. São muitos conteúdos, né, muita informação, não deu tempo realmente para a gente passar tudo, mas eu deixo aí minhas redes sociais para quem quiser entrar em contato, discutir um pouquinho mais. Vai ser um prazer aprender mais com vocês, né? E também há pouco tempo eu lancei o meu livro, né, Pasto no Sertão, que eu descrevo essas relações com mais calma. Quem tiver interesse, o Andres tem um contato aí também, a direção, que quem tiver interesse de ver isso com mais calma em ler, né, seria uma oportunidade para aprender mais um pouquinho. Então, no mais, agradecer o espaço, a oportunidade, né, e a oportunidade de conversar com vocês. Para mim foi um prazer enorme. Estou aí aberto aí para discussões, viu, Anderson?
Edson, você pode voltar e apresentar como fazer o diferimento Ah, de sim. forrar? Ah, claro, claro. Achei que o Sí, sí, tempo não 5 minutos, daria. porque creo que es muy importante y no, justo no, esa parte ya no vimos. Certo, certo, certo. Eu falei com o Anderson, sou professor, pessoal, então o professor conversa muito, né? Então, é assim. Então, o período de a técnica do diferimento é uma técnica bastante utilizada aqui em regiões semiáridas, na região do norte de Minas, que basicamente consiste em você vedar a sua forragem no final do período das águas para acumular essa forragem no período da seca, né? Então, basicamente, o diferimento ele indica esse processo de vedação do pasto, fechar ele para ele ser acumulado de maneira separada dos animais para ser consumido no final. O pasto no período de ferimento ele tem uma série de transformações, ele vai perdendo a sua qualidade. É uma forma mais barata de conservar a forragem, mas tem que ter critério. Não é todo pasto diferido que é bom. Primeiro começa pela espécie. A espécie tem que ser bem adequada, tem que ser uma espécie que ela tenha um alongamento de como mais lento, cresça de maneira concentrada nas folhas ao longo do período do outono aqui para a gente, né, na época seca. A época de diferimento é importante. Qual seria a época mais adequada para fazer um diferimento aqui na região, na nossa? Que seria no final do período das águas. Mas você pode me perguntar, e no Paraguai, quando seria essa época? A gente considera que 30 dias antes do fator limitante mais importante se acentuar na região, é interessante fazer o diferimento. Ou seja, se na sua região vai chover até março, faça o diferimento 30 dias antes. Esse é o recomendado. Mas tem produtores que fazem o diferimento no início das águas. Quando eu faço no início das águas, eu perco a oportunidade de usar o pasto verde e ele passa muito do ponto. Observem essas duas fotos aqui abaixo. Isso aqui são áreas de búfalo num produtor do ano passado. Essa área dele, ele diferiu ela, ele usou ela ao longo do período da seca normal e aqui ele fez um corte em março. Olha como a forragem diferida, a foto no mesmo dia. Os dois são capim búfalo e o pasto rebaixado no final das águas aqui na região, foi no final de fevereiro, como ele acumulou mais folha no período final do diferimento. E aqui um pasto que foi usado, que foi diferido depois de maneira mais precoce, como a estrutura está diferente. Ó. Eu tenho muito talo, dificulta muito o animal aproveitar isso depois de maneira eficiente. E aqui também outras estratégias, que a gente fez estudos aqui que a gente usou adubação no período de ferimento. Olha aqui a data que eu diferi, fevereiro, que é um experimento nosso aqui, quando eu jogo nitrogênio, que no caso a gente jogou 50 quilos de nitrogênio, a gente nota um acúmulo de forragem lá no período de ferimento, no final, que a gente vai usar o diferimento com os animais em junho. Ou seja, o diferimento é uma técnica muito importante, fácil de fazer, barata, mas tem que ser feita com critério. No caso aqui, a imagem de uma área diferida, também no início de ferimento, aqui em maio, né? Com um mês, 2 meses de ferido, e aqui no final do diferimento, e o detalhe da adubação, como impactou aqui também no acúmulo de forragem. Né? Então, o diferimento é uma prática interessante. Nesse caso, mais um minutinho aí, Anderson, rapidinho. Nesse caso específico dessa fazenda, do Fábio, ele faz uma técnica importante aqui com capim búfalo, ele tem muito búfalo lá. Ele usa o búfalo de maneira intensiva nas águas. No final das águas, em fevereiro, quando ele vai iniciar o diferimento, ele colhe para silagem. Tá aqui os silos dele aqui do lado, ó. Ele colhe para silagem e deixa o pasto, essa área crescer de ferida. Então ele faz várias coisas na área de búfalo. Então ele colhe ela verde através do sistema rotativo, faz a colheita da semente também do búfalo, faz o uso da ensilagem e difere a área dele para ser utilizado no período da seca. Então é uma técnica também importante, mas tem critérios para isso. Inclusive espécies, ó, aqui é um teste com várias espécies diferidas, notem, elas têm diferenças importantes para escolher qual que seria a melhor para diferir em termos de massa, taxa de produção no períodos mais secos, aqui todas braquiárias, mas algumas são mais interessantes, como o Paiaguás aqui mostrou nesses estudos. Então, finalizando, Anderson, se tiver mais uns 2 minutos, o que a gente pode fazer mais agora do outro lado, que é sair da seca para a água? Eu posso acelerar o processo através de uma adubação, roçar o pasto está sendo bem comum, apesar de a gente tentar fazer o manejo melhor. Pastos mais rebaixados no final da seca, ó,
eles acumulam mais forragem nas águas. Olha esse experimento. Esse aqui é um pasto que foi manejado de paiaguás a 20 centímetros ao longo de toda a seca. E nesse caso aqui, ele foi rebaixado, nesse outro tratamento, foi rebaixado para 15, com a roçada. Note o acúmulo maior de forragem no pasto que entrou mais baixo nas águas. Isso deu uma taxa de lotação de 1,2 UA maior durante o período das águas. Foi importante como resultado. A roçada aqui também no desempenho, ó, então um acúmulo de uma vantagem de 33% em termos de ganho de peso de ovinos, quando eu faço essa roçada. E eu usando a adubação também eu posso acelerar o pasto na saída da seca. Aí você pergunta, quando que eu posso jogar, né? Geralmente, quando se chove 30 a 50 milímetros na região, eu posso aplicar um adubo nitrogenado, né? Que seria interessante para acelerar o crescimento do pasto ao longo da saída do período da seca. São estratégias aí importantes, né? Que podem ser utilizadas pelo produtor ao longo do ano inteiro, como essa imagem. Inclusive, essa imagem está no livro, né? Eu explico ela de maneira mais detalhada, que mostra que ao longo do ano, no período das águas, na transição água seca, na seca, baseado também no planejamento de produção de volumosos e toda a transição usando espécies diferentes, eu consigo equilibrar a oferta de alimento ao longo do tempo. Isso ajuda o produtor a ter mais segurança e mais planejamento na sua atividade pecuária. Então, Andres, seria isso. Espero que tenha contribuído com vocês. O tempo suficiente para falar bastante coisa, mas pouco para falar a magnitude que cada coisa se detém, né? Então, e a gente na atividade ainda de professor, a gente acaba falando bastante, estendendo um pouco o tema, mas espero que tenha sido valioso, né? O tempo ou alguma informação possa contribuir, né? Com o sistema de vocês, ou conhecimento e aplicação na área de vocês. Fico aí à disposição. E no final, essa mensagem, né? Que você faz seu pasto, não tem pasto melhor que o outro. Na verdade, o que vai mudar e o que vai fazer um passo melhor que o outro vai ser o manejo que você despende desde a implantação até a condução dessa área durante muito tempo. E é Bueno, isso aí a atenção de vocês. obrigado, Edson. Muchísimas gracias por la presentación, por tu tiempo. Eu falei que você me avise que eu costumo falar muito, então acaba passando. Antes de terminar, voy a dejar una pequeña encuesta. Ahora voy a lanzar. Ahí está disponible en el Zoom para que por favor respondan. La primera pregunta es sobre la presentación y la segunda sobre otros temas que le gustaría desarrollar. Mientras tanto, en honor al tiempo, voy a hacer solamente dos preguntas, Edson. Certo. Antes de cerrar también el Zoom, me gustaría mencionar que el SEA tiene a disposición el libro Pasto no Certado de Edson Porto. Tiene un costo de 220.000 guaraníes, si no me equivoco. Y bueno, pueden consultar con el SEA. Ahí el número de contacto está en las redes sociales o en la página web del SEA si quieren adquirir el libro. Tenemos 5 libros para vender. Después, la primera pregunta es si vos sabés, conhece onde você pode conseguir Urocloa moçambicensis no Paraguai ou Brasil. É interessante essa pergunta, porque eu recebo muito dessa pergunta aqui do Brasil mesmo, do próprio Nordeste. É difícil encontrar, é difícil. As cultivares mais adaptadas à seca, Orocloa, Buffel, elas não têm um comércio formal aqui, bem estabelecido, como as braquiárias, como os pânicos que vocês usam em algumas regiões do Paraguai. Aqui não, aqui é difícil, é artesanal, é mais artesanal, é difícil conseguir. Não sei se aí no Paraguai você tem algum contato que tenha, Andrés, mas aqui no Brasil é realmente difícil. Esa pastura no en particular, pero sé que hay variedades de Buffel que venden algunos productores del Chaco Central. Eh, la otra pregunta es, ¿cuál es la recomendación técnica que usted está recomendando hoy? Tener más de un pasto en caso de años muy secos y cuál es la variedad que usted está recomendando hoy?
uma variedade e uma técnica de manejo? O, Seria o, pa- essa? o pasto en general. ¿Qué grama, qué combinación de grama você está recomendando hoy en campos de Assim, años muy secos? essa também é uma pergunta recorrente, eu recebo bastante, né, nas redes sociais, com produtores. É difícil responder de maneira pontual. Primeiro, os semiáridos são muito diferentes. A cultivar mais utilizada aqui no meu semiárido de maneira pontual, ela não vai ser a mesma que vai ser utilizada no semiárido do Nordeste do Brasil, por exemplo, porque o clima é um desses fatores. Então, eu sempre recomendo para o produtor ele tentar entrar em contato com o técnico, para o técnico cruzar as informações de solo, qualidade do solo, fertilidade, relevo, altitude, precipitação. A precipitação é um parâmetro muito importante, mas ele não deve ser o único, porque a precipitação no semiárido, antes, talvez para vocês também é dessa forma, ela é muito irregular. Se um ano chove 600, mas como que chove 600? Vai chover tudo em um mês só, em 2 meses? É difícil se recomendar um material que seja adaptado. Lógico, tem materiais que em regiões mais secas eles não vão sobreviver. Braquiárias, por exemplo, em regiões que vão chover em torno de 600 milímetros, não são recomendadas, que elas vão morrer, né? Mas em áreas que tenha um volume de precipitação maior, você pode inserir as braquiárias. Mas o capim andropógon também, que é muito utilizado aqui na minha região, não sei se aí no Paraguai, na região de Chaco, tem muito andropógon. É um capim excelente, que é adaptado aqui também a um solo nosso, que é um solo fraco, mas aqui ele sobrevive bem, mas eu tenho informação do sertão nordestino que ele não sobrevive. Então é muito variável isso. Eu peço sempre aos produtores para pegar ajuda com os profissionais que atuam na região, com as empresas, né, como você, que ajudam o produtor para tomar essa decisão, que é uma decisão, como vocês viram ao longo da nossa conversa, é uma decisão muito importante. Ela pode impactar no sucesso ou não de uma área produtiva ao longo do tempo. Então, é muito variável. A gente aqui no Brasil, Anderson, da área da agronomia, da área da zootecnia, tem uma palavra que a gente fala que é recorrente, que é depende. Não sei como seria essa palavra em espanhol. Igual, depende. Então depende. É difícil pontuar e falar esse é o cultivar, esse é o milagroso que vai vir atuar todo e resolver todos os problemas de regiões semiáridas. Mas é difícil, né, falar e pontuar dessa forma. Mas existe ciência e tecnologia para ajudar o produtor a tomar essa decisão. Mas hoy la recomendación es tener una grama que produzca con 600, 700 milímetros de alta productividad y otra que en casos de años muy secos, como el E bufel o el andropodo, un área de la finca isso tiene que tener una pastura que produzca bien en años muy secos. Isso aí seria muito interessante. Primeiro, a gente sempre recomenda para não ter uma cultivar só, no mínimo três na propriedade, três ou quatro, porque três ou quatro você consegue ter uma cultivar de segurança alimentar, como o búfalo né? Aqui, por exemplo. Então, eu sempre recomendo na região mais seca, tem um búfalo para anos difíceis ele poder te ajudar. E, à medida que o clima permitir, você pode aumentar a diversidade de espécies mais exigentes na área. Posso ter uma braquiária, dependendo se o clima suportar isso, para que um ano mais bom de chuva, a braquiária venha desempenhar melhor e aumentar a taxa de lotação, por exemplo, na fazenda. Então, sempre é bom ter mais materiais. É isso que você falou, é justamente isso. Ter materiais diferentes, com diferentes exigências, né? Climáticas, principalmente, né? Que fertilidade, dependendo da região de vocês, não é um problema, mas mais climáticas para se adaptar, inclusive de pragas aqui. Nós temos um ataque de pragas aqui bem incidente em algumas cultivares tolerantes à seca. Que não sei se essa cigarrinha aí é um problema. É até curiosidade minha de perguntar se o ataque de pragas aí é muito evidente, né? Porque aqui nós temos o capim bufo, ele é susceptível à praga, ele é atacado. O capim paiaguás, que é uma braquiária tolerante à seca, também é atacado, né? O capim corrente, o urocloa, que vocês conhecem, também é atacado pela cigarrinha. Então, o produtor também tem que pensar em outras coisas, como ataque de pragas, no manejo em si, na produção, na sazonalidade, adaptação à seca, tolerância a solos encharcados, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, uma série de medidas. E quanto à segunda pergunta, que é o manejo, né? O manejo, eu acho que tem que respeitar os princípios, né, da planta, fisiológicos. Você respeitando a cobertura do solo,
respeitando a fisiologia da planta, para a planta não esgotar todos os seus recursos genéticos ali na tentativa de sobrevivência e manejando de maneira adequada, ela vai ser perene por mais tempo. Pastos bem manejados é como o ser humano bem nutrido, bem cuidado, ele vai ficar menos doente. É a mesma coisa no pasto, o pasto tem que ser bem manejado, levando em consideração conceitos, princípios fisiológicos para se manejar adequadamente. Hoje nós passamos alguns aqui de maneira rápida, né? Mas existe informação para isso e o manejo adequado tem que ser feito. O sea que en zonas de precipitación 650 milímetros, alta fertilidad y ausencia de cigarrita, hoy ustedes tienen, están usando principalmente Panicum Maasai, Açaí, Andropogon y Buffalo, andropógon, creo. isso. Vamos falar aí, 650 milímetros. Andropógon, Maasai, também em algumas regiões substituindo o búfalo, capim urucloa, também são basicamente essas são as mais conceituadas. Existem alguns híbridos no mercado prometendo produzir com no mínimo 600 milímetros, né? A gente não conhece ainda o resultado deles, Dunamis, capim camelo, são híbridos que estão entrando agora no mercado via iniciativa privada, mas ainda precisamos ainda ter mais resultados de pesquisa para indicar. Mas são principalmente essas, aquilo que eu falei. No Brasil tem muita oferta, mas quando a gente vai para o semiárido, a gente afunila muito isso e tem que trabalhar em cima daqueles elementos mais adaptados, né? Existem iniciativas de lançamento de cultivares melhorados para o semiárido. Eu tenho colegas aqui, próximo da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhando com 200 acessos de búfalo para selecionar os melhores para a região semiárida. Isso está acontecendo. A Embrapa, tive notícia que a Embrapa também está trabalhando com melhoramento genético do capim Orocloa moçambicensis, para lançar um cultivar nos próximos anos. Isso já está avançado já. E também empresas privadas aqui lançando os novos capim búfalo, né? Então, senco-cetígeros, né? Uma outra cultivar, o Birdwood, né? Que é uma outra variedade conhecida em algumas regiões do mundo. Então, tem iniciativas de lançar materiais novos, mas a gente sempre volta e fala que os materiais mais tolerantes são esses, os que suportam mais a seca aqui para a gente, o búfalo principalmente, capim corrente, capim maçai está entrando bem nas áreas e o andropógon. Região onde a braquiária vai bem, braquiária paiaguás ou piatã. Bueno, excelente. Creo que vamos a terminar acá hoy, Edson. Y bueno, hasta la próxima. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que participaron del webinar. El contacto de Edson está ahí. Pasto no semiárido de sus redes sociales. Tenemos el libro, su libro en el CA 5 libros. Y también, obviamente, si quieren comprar, ya se contactan directamente con él. Gracias, Edson, por tu tiempo. Gracias a todos y nos vemos en el Eu próximo que evento. agradeço. Eu que agradeço. Prazer.